Vou gravar um vídeo aqui um pouco diferente, só para mostrar uma coisa aqui que pode acontecer com qualquer um. E comigo sempre deu certo, sempre deu certo eu contestar. Porém, eu tive um aqui de 752 que não deu certo, mesmo eu mandando todos os documentos, que é o chargebacks, se eu não me engano é isso. Seria mais ou menos a pessoa compra um produto, recebe o produto e passa um tempo depois ela entra em contato com a operadora do cartão e não reconhece aquela compra. E aí a operadora tenta reverter esse valor para voltar de novo para o cliente deles. E eles acabam ficando com o produto e com o dinheiro de volta. No caso eu estou usando o MoIP, que é aquele o Ired Card, que mudou o nome, né? Mas é MoIP, é o MoIP que mudou de nome, enfim. E aqui é só para mostrar o tanto de vezes que os caras já tentou aplicar. Eu apaguei aqui mais por causa de e-mail de cliente, enfim. E o MoIP ele intermedia vários sites aí. Ele é como se fosse o Mercado Pago. Eu fiquei um pouco de cara com esse valor aqui, ó. Teve um aqui do mesmo valor, 730, quase do mesmo valor ali do 750. Que eu mandei os mesmos documentos e eles cobriram. Já o de cima aqui eles não aceitaram. E eu não sei por quê, porque eu mandei... Pensa, o cliente comprou, a etiqueta que foi gerada é a etiqueta do site, ou seja, o responsável pela essa etiqueta do contrato é do site onde eu vendo. Então, tecnicamente, quem teria que correr atrás daquele documento da pessoa ter recebido e assinado seria o próprio site. Porém, o cliente ele comprou, o rastreio mostra que foi entregue. Detalhe que essa compra já faz 3 meses. E eu mandei há 3 meses, eles poderiam ter falado, isso aqui não deu certo nem nada. Eles simplesmente, nós não aceitamos isso e mandou o dinheiro de volta. Aí, enfim, o que é interessante é assim, que esse site onde eu vendo, quando é para resolver o problema com o cliente, e é isso que às vezes, eu não sou um cara de reclamar, mas isso que às vezes a gente fica um pouco de cara. Quando é qualquer problema com o cliente, por exemplo, o cliente compra, a gente faz a joia, de repente o cara, não gostei. Ou então você fez, na hora que você posta no correio, o cara fala que quer desistir. Mas o produto já foi postado no correio, você gasta um tempo para fazer. Enfim, eu não reclamo disso, que a pessoa pode desistir e tal. Só que esse site onde eu vendo, ele gosta muito de colocar a gente na parede, ele dá um prazo para você resolver isso. Resolva em 24 horas, senão nós vamos bloquear a sua loja. Eles mandam umas carteiradas desse jeito. E você tem que resolver. E você tem que entrar em contato com os documentos que você resolveu. Se tiver que depositar, tem que depositar. Enfim. O site, quando é para o cliente, eles fazem de tudo e dão um prazo. Quando é para você, que é a pessoa que gera a receita deles, eles assim, vamos ver, eles mandam um e-mail, aí passa tempo. Eu tive um desfalque de R$700, R$750. Quase R$1.000, se você for colocar aí. Você tem um desfalque desse, assim, você está contando com um dinheiro desse, ainda mais agora que a prata subiu, e os caras vêm com um desfalque do nada desse. E assim, o cliente comprou, o rastreio mostra que foi entregue, o cara ainda qualificou positivamente. O que mais eu tenho que provar que esse cara recebeu a mercadoria? E assim, o que eu fico um pouco meio de cara é que a etiqueta é deles. É eles que têm que correr atrás disso. Ou seja, o convênio do correio é deles, não é meu. Se fosse eu tivesse ido lá e pagado um PAC, beleza, mas é deles. E o suporte dos caras é muito fraco. E assim, eu sempre tenho chargeback, sempre mandei os prints do correio, porque a etiqueta é deles. Então o que eu só posso mandar é print. É o print lá do código que foi entregue, a qualificação do cliente. E eles sempre acobertaram. Só que dessa vez, o que não dá para entender, eles estornaram. E aqui em cima, se for ver, tem a primeira vez aparece para mim essa mensagem, nunca apareceu.
em recuperação, ou seja, essa parte aqui de em recuperação, eles estão tentando reverter. Se eles não conseguirem, eles simplesmente mandam uma mensagem aleatória e fica por essa. E eu tenho outras contas no Moip, essa aqui é uma delas. Os caras sempre estão tentando surrupiar. Algumas aqui tá encerrada porque é tipo assim, o cara comprou há muito tempo, aí ele desistiu às vezes, aí eu pego e deixo, aí eu não contesto, eu deixo voltar naturalmente. Então as que não tá contestada aqui foram as que eu aceitei. E as que foram acobertadas foram aqui não. Essa deu certo, eu peguei, mandei, foi finalizada a compra. Assim, ainda bem que eu não dependo só desse site. Eu tenho outros sites, tenho outros meios de pagamento. Só que assim, é complicado. É complicado assim, que aqui no Brasil parece que os caras fazem de tudo para o cara que está começando não dar certo. Ou eles fazem de tudo para você fazer algum tipo de falcatrua, né? Você pena para agir certo. E geralmente o cliente ele tem toda a razão. Tem toda a razão. Até quando ele está errado, ele tem razão. E o vendedor não tem razão nenhuma. A única razão que ele tem é de dar razão ao cliente. Então, isso às vezes é um pouco complicado, né? Interessante que você não pode desejar mal, não pode ficar puto, você tem que ficar bem tranquilo, bem calminho e resolver o problema, né? Porque o problema já está aí, agora é resolver. É que é meio covardia, né? Porque assim, para o cliente você tem que resolver em menos de 24 horas e para você isso pode arrastar meses e pode não dar em nada. E o máximo que para você eles falam é assim, e é o máximo, que às vezes nem isso eles falam, é um desculpa. Desculpa. E se você entra na justiça, você não pega esse valor. E outra coisa, assim como eu cobri aqui, ó, eu coloquei uma tarja para esconder, tanto os códigos aqui do token e tal, que é para, às vezes, o próprio site não pegar e eles ficar marcando você, porque também isso acontece. Os caras podem simplesmente dar uma pausada nas suas vendas, eles podem fazer diminuir o tráfego. Então, assim, também tem essas retaliações que o site faz. Então, a gente meio que tem que agir meio que como se fosse a gente tivesse errado, entende? Mas é complicado, cara. Esse de 700 e poucos que eu não estava esperando. Estava até contando com esse dinheiro. E o dinheiro já estava lá. Eu falei, eu vou esperar acumular mais um pouco, que eu tinha um outro pouco. Aí eu vou fazer o depósito. Eu ia já passar, acho que tinha uns 1.500. Aí do nada come esse valor. Comeu assim. E eu já estava contando que eu tinha ganhado já aqui, porque eu mandei tudo certinho. Qualificação do cliente, a mensagem do cliente dizendo que recebeu. Aí que tá. Outra coisa, eu poderia entrar em contato com o cliente e falar assim, ó, foi revertido um valor para você aí e tal. Eu não sei se partiu do cliente, dele não reconhecer, mas se foi, já mostra que é mau caráter. Você acha que eu vou conseguir reverter um valor se o cara tá com dinheiro agora sossegado e com uma pulseirona? Porque na época que eu vendi essa pulseira, detalhe, essa pulseira, a prata estava barata. Isso é coisa de 3 meses atrás e veio cair agora isso. O que também não tem sentido nenhum, não é uma coisa recente. Do nada veio esse estorno. Os caras dão um respaldo eterno para o cliente. Eu já tive chargeback de a venda já está concretizada há 5 meses. E cai para o cara pegar e recuperar o dinheiro dele. Ou seja, se foi da parte do cliente isso, os caras é um mau caráter. Uma hora ou outra, isso vai ter uma cobrança para ele. Só que eu não vou ficar correndo atrás do cliente. Quem tem que ver isso é quem intermedia. O que eu fico mais assim é que a etiqueta é dos caras. É os caras que tinham que correr atrás disso. Aí isso é complicado. Isso é só uma parte assim para mostrar. Eu não vou entrar em reclame aqui nem nada, porque já tem reclamação. E reclamar não adianta. A gente tem que, de um jeito ou de outro, tentar estar no suporte dos caras. Que é aquela coisa. Quando é para o cliente, é resolver rápido e os caras já querem a prova. Quando é para a pessoa que gera receita para eles, aí é de um tempo deles, eles vão ver e tal. E talvez eles mandem um desculpa. Talvez, vamos ver, né? Mas era só isso aí para mostrar que eu acho que eu não sou o único que passa por isso aí.